Olá pessoal, eu Tomil da Nippon Bonsai novamente e hoje a gente vai mostrar um pouquinho sobre as plantas tropicais. É uma solicitação aí de alguns colegas sobre dúvidas como trabalhar com as plantas tropicais. Diferente dos pinheiros, das coníferas, nós temos alguns detalhes nas plantas tropicais que são diferentes, principalmente na questão da técnica de montar o bonsai. Normalmente nós trabalhamos com podas e a questão das aramações, de montar esteticamente a planta durante um evento, no caso das plantas tropicais é um pouco mais complicada. A gente fica muito mais na ideia de ter plantas já meio que preparadas para esse trabalho, diferente dos juníperos, dos pinheiros, que a gente consegue trabalhos com boa qualidade, né, fazendo uma demonstração, e com isso nós conseguimos mostrar esse trabalho num evento, por exemplo. Então eu peguei aqui uma Carmona. Ele é tipo uma topiária, né, tá? Que precisa ser ainda trabalhada, ainda ele está numa fase de treinamento e tal. Então não chegou na qualidade que a gente quer. Então eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um passo a passo um pouco mais longo, por isso ele tem várias fases, não é isso? Então, qual é a primeira fase dessa planta aqui? Essa planta, ela tem uma condição bacana aqui perto, ó, olhando aqui de perto, um bom nebare, né? Uma conicidade boa aqui embaixo, mas logo depois ele vem e espiga tudo com galhos grandes, tá certo? Então por quê? Porque ela não foi preparada desde o começo como bonsai, né? E ele era tipo uma topiária. Você pode encontrar uma planta dessa num garden, numa floricultura, e transformar ela num bonsai, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês, num primeiro momento, as necessidades que a gente precisa, né? Como a gente pode observar aqui, nós temos uma boa conicidade, né? Um nebare um pouco confuso aqui, mas com provavelmente 3 raízes, que seria já o suficiente, né? E se observarem aqui, ele tem um movimento bacaninha, faz esse movimento e agora faz um pescoço aqui em cima, aqui assim, certo? E os galhos, né, que estão poucos definidos aqui ainda, em posição não muito boas, e nós temos um buraco, que é uma coisa muito frequente nas plantas tropicais, um uro que a gente chama, né? Então, com isso nós vamos agora mostrar para vocês o que nós podemos fazer para que no futuro a gente consiga ter uma planta para demonstração ou algo assim, que numa outra fase a gente consiga realmente transformar ela no bonsai. Muito bem. Se vocês observarem, nós temos alguns galhos que estão mal posicionados, né? Esse galho aqui, ó, é um galho grosso, certo? Muito abaixo, então nós vamos tirar esse galho aqui, né? Nós temos galhos que numa posição bastante boa, mas ela é muito grossa para o tamanho dessa planta. Provavelmente essa planta é uma planta que será pequena, né? Porque eu vou usar só esse movimentinho aqui, tá certo? Esse movimento maior, e o resto eu vou tirar tudo, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um galho que está me incomodando demais, para a gente ter uma visão mais ou menos, né? Vamos tirar aqui. Deixa eu ver que eu tiro.
Então você já pode observar que... Por que eu tirei aqueles galhos grossos ali? Porque na realidade ele proporcionalmente ao tamanho da sua planta, ele é muito grossa. Então nós vamos ter que escolher alguma coisa mais fina, mais delicada. E com o tempo ele vai engrossar conforme o que você quiser, tá bom? Essa ponta aqui, ó, é uma ponta que, pra mim, ele não tem função, ele só tá me atrapalhando. Então eu vou tirar ela aqui. Existe uma discussão de se fazer ou não o gin. Nesse caso aqui eu não faço, nessa situação aqui, né, que não tem a ver. Ainda mais porque ele pode ficar na cara da planta. Depois que a gente tira a parte mais grossa, nós vamos agora com o alicate mais delicado, né? Esse é um alicate chamado duplo côncavo. É bom porque é um lateral e também ele corta côncavo, né? E é importante mesmo é que você tenha um bom material para fazer um corte com qualidade, certo? E com profundidade para que feche essa casca no futuro, né? Então ele corta dessa forma côncava e aí pela essa posição côncava que tem, ela vai fechar aqui esse buraco aqui, né? Então aqui também, ó, dando acabamento aqui. Isso aqui também você pode fazer depois, né? Necessariamente não precisa ser agora, certo? Ficaria na dúvida desse galinho aqui. Fazer o primeiro galho lá, né? Vou deixar aqui. Agora, e agora? O que eu devo fazer depois disso? Olha, se a gente observar, esse tronco aqui, ele faz um movimento para cá, depois para cá, e o próximo movimento dela é para lá, certo? Então esse movimento aqui, ele é importante, ele faz um S aqui assim, ó. Só que observe que esse S aqui, ó, vou colocar uma medida. Essa distância aqui, ele tem que ser menor. Essa distância aqui tem que ser menor que essa aqui, pelo menos 25%, tá certo? Então olha só, desse ponto aqui, ó, para este ponto aqui, ele deu mais ou menos na metade aqui. O ideal seria mais ou menos isso, 75% a menos, né? 25% a menos. Vamos supor aqui, eu vou colocar para cá, então aqui mais ou menos. E o próximo seria 25% a menos do que em relação a esse ganho que nós tivemos aqui. Então, provavelmente aqui. Então, o que significa? Que significa que eu tenho que no futuro fazer uma copa que tenha o próximo movimento mais ou menos nesta altura aqui. Então, deixa eu marcar. Eu vou marcar aqui aonde eu tenho que cortar. Se a minha distância é aqui assim, eu vou ter que cortar um pouco menor que essa curva maior aqui, tá bom? Então provavelmente por aqui assim, porque depois no futuro ainda nós temos que fazer a parte da copa, do ápice, e aí vai precisar de um ganho maior. Então você vai ver que nós vamos sobrar esse toco aqui e a gente vai esperar que aqui nesse ponto haja uma brotação. Agora eu vou usar uma máquina, né? Então vou precisar deitar essa planta de tal forma que ela fique bem apoiada.
Então tá aqui, né? Já fiz o corte. Foi uma retirada nesse segmento. O ideal agora é... Por que eu fiz esse corte reto aqui? Eu podia ter feito um corte angulado aqui. Eu espero que brote, né? Eu espero que brote. Eu posso colocar um corte angulado aqui, porque aí faria o próximo movimento para lá. Essa é a ideia, né? O duro é se não brotar aqui, brotar pro lado de cá, né? Então a gente tem que ter a sorte também de esperar uma brotação bacana aqui nessa ponta aqui, para que realmente aconteça o movimento certo, tá? Mas olha só, se vocês observarem de novo o comentário da proporcionalidade, não é isso? Nós vemos aqui uma reta aqui, certo? Essa reta, ele tem que ser aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é menor, 25%, e esse aqui é menor, 25%. Tá dentro da proporcionalidade dessa planta, tá bom? Então agora, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos fazer o transplante dessa aqui, deixa ela se recuperar um pouquinho desse trauma. Eu vou fazer o transplante dela, colocar aí numa madeira, né? Colocar deixar ela desenvolver. Quando ocorrer as brotações, eu vou escolhendo então as posições dos galhos. Então basicamente é isso que tinha a dizer para vocês, tá certo? E nós vamos dar sequência com o decorrer do tempo, para que a gente desenvolva essa planta junto com o público. Tá legal, pessoal? Agradeço mais uma vez e até uma próxima. Até mais.